De volta aqui no programa Terceira Visão, com Berenice Bellato, antenadíssima sobre a bondade. Pois é, muitas pessoas já me falaram que bondade é falta de personalidade daqueles que não sabem dizer não. Nós temos aqui mesmo, dentro da nossa televisão, nos bastidores, uma pessoa que ele é conhecidíssimo, que todo mundo diz: fulano não sabe dizer não. Ele é tão bom, mas ele é tão bom que ele não sabe dizer não. E a esposa dele sempre diz: ele sofre tanto por não saber dizer não. Vamos dizer assim, essa pessoa que não sabe dizer não, qual é a característica dessa personalidade? Nós não estamos aqui fazendo uma análise psicológica. Mas será que ele sofre de não saber dizer não? Faz parte da educação dele, em que pais, professores o educaram desta forma? Ou está dentro dele o não dizer não? Você aí diz não assiduamente? Você diz não com convicção? Ou você diz não para fugir de vários assuntos que você não quer ter esse enfrentamento? Muito bem. Eu quero ouvir uma psicóloga agora, que é daqui da casa, a respeito da pessoa que realmente não sabe dizer não. E até daqui a pouco eu volto com você. Todos nós temos uma bondade inata. Todos nós somos bons por natureza, todos nós desejamos o bem para os outros e todos nós, a princípio, deveríamos desejar o bem para nós mesmos. A grande questão é que quando você precisa, necessita colocar suas cercas, colocar os seus limites, colocar um não, em nome da sua própria sobrevivência e muitas vezes em nome do crescimento de um filho, em nome do crescimento dos seus, das pessoas que estão próximas a você, em nome da sua própria vida, aí a coisa às vezes complica. A gente que tem uma devoção pelo outro, a gente que tem uma vontade de crescer continuamente, e acredito que não é nenhum nem outro e que não dá para pontuar, olha, aquele é bom, aquele é mau. Eu acredito que a natureza das pessoas sempre é do bem. As pessoas que a gente julga ser do mal são pessoas que se defendem, são pessoas que estão se defendendo, e muitas vezes nós também estamos nos defendendo de situações que nos colocam em risco, mesmo que nós não tenhamos clareza absoluta sobre isso. Dentro do espectro do humano, existem pessoas que têm uma grande dificuldade de impor os seus próprios limites, de falar um não. E a gente vai pensar um pouquinho nessa questão hoje. O que leva uma pessoa a ter dificuldade de delimitar o seu espaço, de falar um não, e muitas vezes vai contra a sua própria natureza em prol do outro? Não que isso nós não possamos fazer, eu acho que até é louvável fazer em determinados momentos onde nós pensamos num outro e que aquele momento é importante para esse outro e a gente se frustra um pouquinho nos nossos desejos, muitas vezes egoísticos, e a gente delega o nosso tempo, as nossas atividades, os nossos desejos maiores em nome daquele que nós gostamos. Isso é um outro aspecto. O que eu estou falando aqui é da dificuldade constante e permanente de se posicionar no mundo e dizer não, dizer isso não é bom para mim, até aqui vai, até aqui não vai, até aqui não é coerente. Muito bem. O que a gente vai falar me trouxe à lembrança duas histórias. E duas histórias, uma que, no final das contas, culminou numa questão mais difícil. É uma senhora que eu conheci desde a infância, e eu acho que exemplifica bastante o excesso de sim para onde que pode levar. E isso que eu vou contar para vocês, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram.
Então, era uma senhora que deixava passar a vez dela. Vou dar exemplos simples, mas vocês sabem que nada é simples, que tudo tem uma importância. Então, ela estava na fila do cabeleireiro, estava com pressa, o filho dela estava com um problema seríssimo, e ela era passada na frente. Ela falou assim, não, tudo bem, tudo bem. A manicure falava para ela, você pode... não, vamos ter que pular isso daqui. Constantemente as pessoas passavam na frente dessa senhora e ela nunca reivindicava o próprio lugar. Bom, deu que ela teve um filho com um problema bastante sério, um filho que se drogou e um filho que ela dificilmente falava não. A gente sabe que nessas circunstâncias, falar não para uma pessoa que está com um problema dessa ordem é algo bastante complicado, mas já vem de uma história pregressa de falta de não. Então, aqui eu queria dar um alerta para vocês, até onde que é bom a gente falar um não, até onde que é bom a gente falar um sim. Então, muitas vezes você está com um filho pequeno, esse filho pequeno se joga no chão porque quer fazer alguma coisa que você entende que não é bom e você acaba cedendo. E você acaba cedendo, e você acaba cedendo, e você acaba cedendo, porque a imposição dos desejos da criança é maior. Às vezes você está com um marido e esse marido, por questões pessoais, acha que é mais importante fazer coisas específicas para ele e você acaba esquecendo da sua própria vida. E isso, gente, não é questão da mulher só, o homem também, em detrimento da mulher, em detrimento do trabalho. E aqui é uma questão assim, bastante delicada, porque é óbvio que quando a gente está no trabalho, a gente tem muitas vezes que ceder ao chefe, que ceder a uma demanda. Agora, a parte mais importante da história do não são de assuntos pessoais. Até onde que você vai deixar a sua vida ficar em detrimento do outro? Qual é o preço disso? Qual é o preço de você deixar a sua vida em detrimento do outro? E mais ainda, agora chegando na questão principal, o mais profundo, o porquê da dificuldade de falar não. Você já pensou nisso? Porquê da sua dificuldade de falar não? Então eu vou dar uma regrinha básica aqui para vocês. Quem tem dificuldade de falar não, tem dificuldade de perder o outro. Tem dificuldade de perder o amor do outro. E o que vai acontecer se você perder o amor do outro? Gente, nós já estamos crescidos. Nós não somos bebezinhos que vão perder o amor de papai e mamãe. Nós sobrevivemos sem o amor do outro. Óbvio que a gente se constrói através das relações. Óbvio. E que é muito importante a gente fazer um acerto com a outra pessoa. Mas tem situações que um não é quando a gente joga no próprio time. Um não é quando a gente fica literalmente a favor da nossa própria existência. Existem muitos sims que vão muito além do que a gente pode, pelo medo de perder o outro. E tem mais uma coisa, se você perder o outro, é porque o outro não era para você. E aí sabe quem que ganha? Você se ganha. Você ganha a sua própria vida. Você ganha a sua existência e, com certeza, novas oportunidades e novas situações vão surgir para vocês. É porque aquele outro não suportou o seu não, então aquele outro, com certeza, não tem condição de fazer parte do teu estilo de vida, não tem condição de fazer parte da tua qualidade, do que você está criando para você. Eu penso que nós estamos numa época de cooperatividade, numa época onde todos devem estar em cooperação um com os outros. Então, essa questão de você poder falar um não, de você poder falar um sim, de você fazer uma aliança com o seu colega, de você fazer uma aliança com o seu parceiro, com o seu marido, com o seu amigo, e levar as coisas num rumo grupal, num rumo onde o eu seja totalmente dinamizado, que a gente não pode perder noção do que a gente está criando. A gente cria em particular, na singularidade da gente e em conjunto. Nós precisamos do outro. E para a gente construir, para podermos construir uma realidade onde esteja tudo amplo, tudo no bem, que é aquilo que eu comecei falando, que é uma capacidade inata que todos nós temos. Então, para que esse bem seja promovido, é importantíssimo que nós possamos colocar as nossas cercas e que essas cercas sejam totalmente respeitadas. E aquele que fala não, respeitar o não do outro também, o sim do outro, sem se ofender. Acho que estamos em nome do rumo dessa nova era que se inaugura. E nessa nova era, o não, o sim, o compartilhamento vão fazer parte, desejo que façam parte desse bem maior, dessa construção coletiva
que vai levar a todos nós a esse amor que todos tanto procuram, auto-amor. Então, quando você se habilita a falar um não, em primeira instância, e você pode falar um não sem medo de perder o outro, você está se amando. E só e somente quando você se ama é que você tem condição de amar o outro. E quem tem medo de perder o outro é porque ainda não se ama, é porque ainda não se acha que é tão bom o suficiente para poder falar um não. Então eu falo não, eu vou ser feio. Só que quem que está se achando feio? É você mesmo. Porque o outro pode até não gostar de um não, mas se ele estiver na tua corrente, se ele estiver dentro da tua frequência, ele vai te amar do mesmo jeito. Ele vai ser companheiro de jornada e de viagem com você da mesma forma. E se vocês estão indo por um caminho que não está bom para você, o caminho abre, amplia. Essa é a grande qualidade de você falar um não. Então, só voltando para o início, eu falei a princípio que eu ia falar de 2 histórias, no fim acabou nem dando tempo, mas acho que foi bastante clara sobre a importância e o porquê de falar um não. Então, o que eu queria dizer para fechar para vocês, que essa senhora, infelizmente, acabou por perder, mas ela perdeu a própria vida. E eu vou atribuir, eu fiquei muito triste quando ela veio a falecer, porque eu vou atribuir a uma grande depressão que ela ficou no final da vida. Ela estava com o filho com problema de drogadição, ela estava com questões dela muito importantes que não foram resolvidas. E no final da vida, eu estava perto dela e ela falou para mim, se eu pudesse voltar atrás, que foi a grande lição que eu tive, eu teria bancado mais o que era importante para mim. E nesse bancar tinha muitos nãos que eu deixei de falar. Isso é para vocês pensarem. Quantos nãos em nome da própria vida vocês estão deixando de falar? A vida de vocês tem valor. A vida de todos nós tem valor. Sejam felizes.